Bom dia a todos os nossos irmãos que frequentam a aula de domingo na sala Clóvis Tavares. Nós continuamos nosso estudo do livro Missionários da Luz, agora no capítulo 6, que fala da força, do poder da oração, especialmente com o antídoto do vampirismo espiritual, que inclusive acontece muito fortemente nesse momento que nós estamos vivendo na Terra. Fala também de doenças que nós trazemos no espírito e da cura de nossas enfermidades por nós mesmos. Ainda passei um pouco esse capítulo pela matéria mental e, novamente, continuando o assunto vampirismo também está em pauta nesse sexto capítulo de Missionários da Luz. André Luiz, na síntese do capítulo, eu vou fazendo uma síntese e vou lendo alguns trechos de muita importância para nós. André Luiz e Alexandre caminham e comentam a conversa de um grupo familiar, mãe, um filho e uma filha, que saíam de uma reunião mediúnica. É um caminho curto entre o grupo espírita e a casa de cada um. A mãe fica com a filha na sua casa e o rapaz prossegue, porque mora um pouco mais à frente. As lições desse capítulo nos vêm, em parte, desse caminhar, de tudo que ele vai ouvindo na conversa dessa família e também dentro da casa do rapaz. Tem uma outra parte do capítulo que vai retratar a casa do rapaz e a conversa e os fatos que ali acontecem. Então, a família se caminhava, saindo do grupo espírita, em direção à casa. E a família se divide. E André Luiz vai acompanhado por Alexandre. André Luiz ainda muito impressionado com a microbiologia psíquica que ele não havia conhecido aqui na Terra. E aqui está um comentário que eu vou ler um trecho pequeno. Seguimos-lo de perto, agora já seguindo o rapaz. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras dos vampiros. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Ele começa aqui a falar de tudo aquilo que ele conhecia aqui na Terra, que via múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose, e vai relembrando tudo o que ele teve à mão aqui na Terra para o combate a esses micróbios bem difíceis, né? Então, ele chega a um trecho que ele diz: via-se-lhe, estudando o rapaz, via-se-lhe os parasitos escuros, observava-se-lhe a desasperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações?
Então, ele se depara com esse quadro que ele nunca podia imaginar que acontecia, que um doente pode chegar a um estágio de doença muito mais profundo, porque ele já estava anteriormente doente e que a ciência da Terra não tinha condições de detectar. Aí tem um trecho que eu separei também. Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares vacilações. Por que fatores ministrar socorro, o socorro indispensável? Como se daria o tratamento daquele rapaz? E ele se perguntava o que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem de maneira tão angustiosas e permanentes inquietações. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Ele se questionava. Alexandre, então, entende o seu espanto e revela-lhe que o vampirismo se circunscreve só aos encarnados e que quase que a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores deve-se ao vampirismo. A sua origem está sempre no vampirismo, porque é um espírito vampirizando o outro, é um desencarnado vampirizando um encarnado. E fala ligeiramente sobre a matéria mental, as doenças pós-morte, revela ali, então, que cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. E conclui dizendo André Luiz: somos médicos de nós mesmos. Por quê? Porque, de acordo com a ambiência que formamos em nossa volta, de acordo com as vibrações que emitimos no nosso dia a dia, nós podemos adoecer as nossas células e podemos também curá-las, proporcionar uma saúde, uma vitalidade maior às nossas células. Nessa conversa, o jovem chega ao lar dele, onde a esposa o aguarda. E aí é um trecho muito bonito e há lindas observações sobre o lar, como definindo o lar como a residência das almas. E isso nos remete a corpo e mente, ao trabalho, né, do corpo e da mente. E, a partir daí, os temas da lição começam, então, a serem desenvolvidos. As doenças que nós trazemos no espelho. André Luiz se dá conta de que, para o caso, não havia remédio. E conclui: não haveria remédio para ele, estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo. Que fazer para aliviar as dores terríveis que a se manifestarem à maneira dessas permanentes inquietações? André relembra o seu sofrimento no tempo em que ele esteve no umbral. Então, Alexandre invoca uma esperança, que é uma esperança para nós, encarnados, dizendo: mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da eternidade. Quando começar a estudar o espírito, e nós já estamos nesse período. Já recebi, semana passada,
um WhatsApp falando sobre essas descobertas, né? Na USP, em cientistas da USP, das doenças espirituais. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. É o que Alexandre disse para ele, que todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, nós estamos sempre criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. A luta pelo aperfeiçoamento é vastíssima e não cessa. Enquanto estivermos na Terra, estaremos nessa luta. Trazemos no corpo espiritual muitas doenças anteriormente plasmadas por nós mesmos nos nossos tempos passados. Em algum momento, elas se mostraram, elas acontecem em alguma fase da nossa vida na Terra. Então, trazemos muitas culpas pelo mau uso de nosso livre-arbítrio, e elas nos atordoam na vida espiritual de tal forma que nós sentimos urgência em nos livrar dessas culpas. E é por isso que mergulhamos na carne, completamente esquecidos das coisas erradas que fizemos, graças a Deus. É um ponto alto da misericórdia de Deus, é nos fazer esquecer isso. São essas vibrações das culpas que choramos antes de reencarnar, que nos ferem, acabam nos ferindo os corpos espirituais, quando nós estamos na erraticidade ainda, e quando reencarnamos, renascemos com essas tais vibrações que são transmitidas ao corpo físico, porque há uma perfeita sintonia entre os nossos corpos, entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. E essas pessoas, nós, os culpados, renascemos com propensão a determinadas doenças físicas ou mentais, ou com fragilidades emocionais a serem resolvidas. Eu conheço jovens hoje, senhores, que eu acompanhei desde a infância e que vi que desde pequenos eram carentes e eram muito deprimidos, e continuam, e nasceram e tiveram sua vida de infância, juventude, hoje estão casados, são profundamente dependentes da mulher, como o eram da mãe quando crianças. Então, são marcas que nós trazemos de nossos passados. Nascemos com a propensão à doença. Emmanuel nos explica: fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. Mas, onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Eles ficam conosco. Tanto quanto o bem que fizemos permanece em nós, o mal também que provocamos na vida alheia vive conosco. Então, Emmanuel conclui dizendo que todo mal que fizermos aos outros é mal contra nós mesmos. Por quê?
porque nosso corpo vai acusar esse mal em algum momento de nossa vida. Nesse sentido, nós podemos ver que nós vamos segurando isso, essas lembranças, como Emmanuel nos falou aqui no livro Justiça Divina, e, com isso, nós criamos a nossa matéria mental. A vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. É o que Emmanuel ensina em Pensamento e Vida. E ele nos ensina assim: a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética, é composto dessas duas formas de energia. Então, pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. E vai criando gravitação e afinidades, e assimilação e desassimilação também nos campos múltiplos da forma que nos servem a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, é matéria mental, são energias que se agrupam e formam a nossa matéria mental, que são as formas pensamento, muito bem estudada por Ernesto Bolzano, e também essa matéria mental provém de nossa imaginação. Foi concebida pelo alquimista Van Helmont nos séculos XVI e XVII. E ele dizia assim: fica o homem sabendo que tem ao alcance da mão uma energia obediente à vontade, ligada ao seu potencial imaginativo, capaz de atuar exteriormente e influir sobre pessoas distantes, muito distantes. Nosso pensamento, para ele, não há espaço, não há tempo. Ele vai aonde quer. Existe até uma música popular brasileira que diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, nesse pensamento, nessa imaginação, isso é o que forma a nossa matéria mental, que é vista pelos espíritos que se aproximam de nós pela nossa matéria mental, pelo nosso pensamento, por tudo aquilo que nossa imaginação joga no ar por todos os lugares onde nós passamos. Então, para o pensamento, não há distância. Nós podemos estar junto das pessoas a quem amamos pelo pensamento, que pode tomar formas de três tipos: ou de personalidade, nossa forma, a minha forma. Nesse momento, eu posso até aparecer para outras pessoas enquanto eu durmo, ou mesmo acordada. O pensamento pode me projetar para outro lugar. Do objeto, o objeto que a gente pensa, e dos sentimentos e dos nossos desejos. Então, as formas de pensamento são fruto disso. Se eu estou na reunião pensando aqui nas minhas flores, que eu não molhei hoje, perto de mim,
pode ser visualizado as flores que eu estiver pensando naquela hora e que eu deixei de regar nesse dia. Eu penso e crio, e imagino e projeto. E muitas pessoas, até encarnados, podem ver formas, pensamento. Então, esse traço característico, esse é um traço característico de todos nós. Por exemplo, um pensamento de paz, quando é emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, irradia, assim, extremamente uma paz, uma beleza, uma suavidade. E isso pode ser visto tanto quanto um pensamento colérico, que, ao contrário, torna-se numa imagem terrível, repugnante, até por vezes, como esclarece Ernesto Botticelli. Então, o traço característico das formas pensamento, muito próprio delas, dessas formas, é a sua subsistência, a nossa ausência do local. Nós podemos sair daquela sala onde projetamos aquelas coisas, mas as imagens que ali deixamos permanecem no lugar. Essa subsistência das nossas imagens no ambiente, mesmo depois de nos termos afastado dele, dá, então, origem a essas formas, pensamentos do lugar, gerando ali uma ambiência espiritual para aquele lugar. Daí, a igreja, um templo, ser um lugar onde todas as pessoas se sentem muito bem. Quem quiser testar o que seja, as formas, pensamento, que ficam nas paredes, nas portas, na janela, essas figuras ficam ali. Se forem belas, vão dar um clima bonito ao ambiente, um clima de paz. Se forem ruins, vão dar ao ambiente um clima ruim, um clima de mal-estar para quem ali entrar. É só a gente ir num presídio, sentir a ambiência de um presídio, de uma cela, sair dali e entrar numa igreja. Nós vamos ver a diferença desse peso que fica no ar, nos lugares onde as pessoas oram e nos lugares onde as pessoas reclamam das suas dores. Então, a ideoplastia é que é o nome que se dá à ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Clarividentes podem ver essas formas de pensamento no ambiente. Há casos de escritores que dão tanta vida a seus personagens que até enlouquecem, perturbados por eles. São as formas, pensamentos da sua própria criação. Existe essa forma de pensamento. Meu pai via muito quando ele contava uma história de uma pessoa que chamou, sabendo que ele era médium, trabalhador espírita, numa época que a religião oficial não admitia, né, muito bem as outras religiões, foi falou que ele era diabo, que ele não era capitão, que ele era capetão, e daí a imagem do diabo que o homem deixou, papai teve que refazer, orar depois para retirar aquelas formas de pensamento, substituindo-as por outras. Então,
A leitura de um livro pode nos fazer gerar imagens ricas de beleza ou tétricas e horripilantes de violência, de guerra. Daí a necessidade de fazermos nossa seleção nas nossas leituras, nos filmes que nós assistimos. Também essas imagens que a gente é, elabora quando a gente lê o livro ou assiste a um filme, fica em volta da gente, ficam rodopiando por nós. Então, pensamento tem vida, pensamento tem cheiro, pensamento tem luz e sombra, pensamento tem forma, tem o seu formato. E a gente, estudando Ernesto Pozano, a gente vai ver que ele foi quem fotografou as formas pensamento. Nós vemos, assim, algumas imagens correspondentes aos sentimentos que nós sentimos e projetamos pela nossa imaginação, pelo nosso pensamento. Então, ele diz que a usura, não vamos citar todas, mas a usura, a ambição, produzem formas assim todas retorcidas, como que disposta a apreender o objeto que ela cobiça. A preocupação com a resolução de algum problema produz filamentos espirais. Tudo isso foi fotografado. Os sentimentos endereçados ao outro, seja de ódio, seja de afeição, originam umas formas, pensamentos semelhantes a projéteis. Variam na cor, na luz e no cheiro. Projéteis que podem ir sombrios, malsinados, a ferir a pessoa, como pode ir em forma luminosa de bênçãos para aquela pessoa. A cólera se assemelha a zigue-zague de um raio. O medo, isso é muito importante nessa hora que a gente anda com muito medo da Covid. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. E André Luiz afirma em Nosso Lar que o medo é um sentimento de baixo poder vibratório e que é contagiante. Ele é perigoso. Nós concluímos assim, para falar de matéria mental, que é um tema desse capítulo, que as almas, né, os homens daqui da Terra, tanto quanto os espíritos, podem proceder hipnoses que tanto nos podem erguer como nos podem deprimir. Podem nos fazer gerar imagens bonitas, pacíficas e benévolas, ou imagens violentas e malévolas. Por isso, não foi à toa que Paulo, muito sabiamente, nos aconselhou: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. Educar o nosso pensamento para só pensar no bem e no bom, no que é bom para os nossos espíritos. Por isso, Emmanuel nos aconselha, nos dando até um certo alento,
quando ele diz que renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Isso está em Pão Nosso, mensagem 15. Trabalho e sacrifício dos nossos sentimentos. Renovar sentimentos não é fácil. É um exercício diário. É todo dia ter boas leituras. É todos os dias cercarmos-nos de oração. Não é ficar rezando o dia inteiro. É viver pelo próprio trabalho em estado de oração. O trabalho pode ser uma prece. Então, ele nos fala isso porque o pensamento é fruto de nossos sentimentos. Criaturas de nobres sentimentos elaboram pensamentos nobres. Os sentimentos agressivos inferiores geram pensamentos inferiores, semelhante a seu sentimento. E aí vem um trecho em que Alexandre fala do vampirismo e diz: o vampirismo começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, aquelas pessoas que só gostam de falar de doença, os teimosos, os recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Isso que acabamos de comentar. Isso fecha os nossos comentários sobre a forma pensamento. E é assim que nós podemos adoecer também o nosso corpo físico. Ele diz: cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, eu já li até esse trecho. Então, o nosso trabalho mental é criar boas cenas, beleza com o nosso pensamento. E André Luiz diz que observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar a vítima ao interior. O rapaz chega a casa e André Luiz, junto com Alexandre, entram com ele. Mas as formas inferiores, aqueles dois vampiros desse rapaz sexólatra,
não puderam entrar na casa. Por quê? Porque lá na casa havia uma moça, mulher dele, que orava muito. Então, essas orações da mulher dele impediam a entrada desses vampiros na casa dele. Esse vampirismo é o termo com que metaforicamente se denomina esse processo de parasitismo psíquico, numa alusão até aos parasitas daqui da Terra, aquela erva de passarinho, que sugam a energia de uma árvore, né? Aquele fio d'ovos, aqueles fios amarelos que cobrem determinadas árvores são parasitas. Então, o que esses dois vampiros faziam era parasitar, né, aquele rapaz. E o parasitado, no caso, esse jovem, sofre duplo desgaste de suas energias mentais e vitais. E o parasita cai na sua dependência. Quer dizer, existe, ali entra num conluio. Um sente falta do outro. O parasita também, o vampiro, sente que caiu na dependência daquela pessoa, perdendo até a sua capacidade individual de sobrevivência e de conservação. Quem nos garante isso é o Herculano Pires, no seu livro Parasitas e Vampiros. Então, cria uma dependência tal, igual a criança, que foi muito protegida demais e que, por isso, quando vai à vida, não sabe ir. Foi protegida por pai, por mãe, por babá, por todo mundo. Não é uma criança que enfrente as dificuldades da vida. E isso não é da agora, minha gente. Plutarco, viveu entre os anos 50 e 120, que no seu tempo ele já conhecia esse triste conluio de parasita e parasitado. E ele dizia: certos demônios tirânicos exigem para seu prazer a alma ainda encarnada. Incapazes de satisfazer suas paixões de qualquer maneira, incitam-nas à sedição, à luxúria, às guerras de conquista, e assim conseguem o que almejam. Então, muitas vezes, nós somos instrumentos desses espíritos parasitas. Então, só o hábito da oração constante na nossa casa pode fazer face ao vampirismo. Esse hábito cria na casa uma atmosfera confortadora, suave, defensiva desses ataques das trevas, como nós vimos nesse caso que é narrado nesse capítulo. Desejo transformar nossa casa no templo vivo do Senhor. Foi o que a mulher dele, Cecília, afirma ao Alexandre. E André Luiz, que com ele acompanhava, estudando esse processo. Então, a oração, que é outro tema é o título desse capítulo, é o que a gente quer comentar ligeiramente, porque sei que todos sabem, né? Toda prece elevada
é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Já voltando ao texto, a gente viu que a mulher, quem leu em casa, percebeu que a mulher orava. A prece traça fronteiras vibratórias. E a mulher orava, ela sai do corpo, está dormindo, recebe o Alexandre e o André Luiz, e depois se põe junto ao marido em espírito, então logo ele sai do corpo, ela o coloca aqui no seu seio e acaricia-lhe a cabeça. André Luiz registra, assim, o amor que ela tem por aquele marido. Eles notam que aqueles raios emitidos pela oração são super eficientes como antídoto ao vampirismo. E fala, então, há um trecho no livro que fala dos bilhões de raios cósmicos que a cada minuto atingem o ser humano. E é verdade, a prece pode mobilizar tudo isso, esses raios que vêm sobre nós na hora da prece, e nós vivemos de toda essa radiação. Tiago nos escreveu dizendo que muito pode, por sua eficácia, a prece de um justo. Tem poderes que nós desconhecemos, porque são preces vigorosas, proferidas por pessoas de coração puro. É só lembrar a prece de Jesus no Calvário: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou a prece de misericórdia de Estevão: Pai, tem misericórdia, não lhes imputes esse pecado, o pecado do seu próprio apedrejamento que aquelas criaturas faziam naquela hora. Orou a Deus na hora do apedrejamento. Muito difícil uma alma dessa. E os próprios relatos evangélicos nos falam do poder da prece. Nós vamos ver em Atos 4:31, no momento em que os discípulos se reúnem depois da morte de Jesus para escolherem um novo apóstolo que ficaria no lugar de Judas, que havia se suicidado. E até a escolha recaiu sobre Matias. E diz o texto: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Também vemos isso no relato de Atos, relato de Lucas, quando Paulo estava preso, e registra assim, Atos 16, 26. E, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Nesse momento que o carcereiro fica preocupado e quer até se matar, porque ele seria morto se algum daqueles homens fugisse. Mas Paulo tranquiliza e Paulo convence a todos a permanecerem ali na prisão. Todos poderiam ter fugido, mas a autoridade moral de Paulo se fez
favorecendo ao carcereiro. Então, essa força, capaz de fazer tremer um lugar, requisita de nós sentimentos educados. Quais sentimentos de gratidão, quais o nosso pensar nas boas obras e nelas agirmos, sentimentos de fé, de amor a Deus e ao próximo, além dessa vontade vibrante, né, para acontecer um fenômeno como esse, que aconteceu com Paulo, que aconteceu com os apóstolos. Então, nesse momento de transição, porque a Terra passa, a oração é o mais forte remédio contra qualquer situação antagônica à saúde espiritual, emocional e até física de todos nós. Nesse capítulo que nós estudamos, nós vimos, observamos o efeito da prece de Cecília pelo seu esposo espiritualmente doente e vivendo um processo de vampirismo. Cecília aconchega o seu esposo no seu peito para acalmar aquelas energias tumultuadas que os vampiros tinham jogado nele. E é nesse efeito da prece, que nunca se faz esperar, que nos faz mais esperançosos como criaturas religiosas, que sabe cultivar a oração em nosso lar. Então, nesse texto abaixo, nós vemos o efeito da prece. Comovido com a beleza das suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, da qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade, coisa rápida, de minúsculos raios. São raios de luz que saem do coração dessa moça para o seu marido. Então, nossas doenças de ontem, por força dos nossos hábitos consolidados em nosso psiquismo, nos perturbam hoje. Podem ser tratadas em nossos lares pelos efeitos suaves da oração, já que a medicina atual ainda não avançou no rumo do conhecimento do perispírito, que é a sede da memória dessas vidas passadas. Então, a gente lembra que a história de Santa Mônica, que tinha o seu filho Agostinho como um filho rebelde. Ela orou 33 anos sem se cansar por esse filho até a sua conversão e o seu batismo feito por Santo Ambrósio. E ele, enfim, curado dos seus hábitos infelizes, chega a se transformar no nosso querido Santo Agostinho. Então, observar essas anotações todas, não é, que nós compilamos para essa aula, e sabendo que essa situação já está chegando, esses conhecimentos já estão chegando até a Terra. Hoje, cientistas da Universidade de Duke confirmam que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta hinos, fortalece o lobo frontal, a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o estudo,
A pessoa que tem fé vive 25% a mais do que os descrentes. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico e isso diminui a inflamação. São descobertas recentes sobre o efeito da prece. Então, os pesquisadores também na Universidade de Geórgia afirmam que a crença religiosa parece contribuir para que as pessoas superem rapidamente as doenças ou a depressão e convivam melhor com os seus males crônicos. Muitos males não são males, não são males curáveis, são a nossa necessidade kármica. Mas outros males são males que podem ser amenizados, e é isso que acontece. Tem um trecho aqui no livro que nos fala assim, bastará a pergunta, bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela como fruto incorruptível de seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. É a oração como remédio. É a oração como remédio. Esse final do livro é o último parágrafo. Não adianta nós continuarmos nos mesmos hábitos, não usarmos a nossa vontade, a nossa força de vontade, a nossa boa vontade para vencermos as nossas doenças psíquicas, as nossas doenças emocionais, ou porque continuaremos aí a abrir portas a outros vampiros. Não adianta retirar esses 2 vampiros. Eles podem ser retirados em algum momento, até pelo bem deles, mas outros virão se nós abrirmos novamente as portas dos nossos sentimentos inferiores. Então, não adianta de, você vai para o grupo, reza por mim, faz uma oração para mim, sua oração é forte, reza por mim lá. E não move uma palha para fazer a sua transformação íntima. Nós atingiremos a cura a partir de nossa transformação moral. Essa é a tese do meu livro Evangelho, Conversão e Cura. A cura está na conversão definitiva, verdadeira e leal de cada um de nós aos preceitos pregados por Jesus para os homens da terra. Aqui nós nos despedimos, vamos
fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, e vamos, com essa oração de Amaral Ornelas, eu quero encerrar e fazer a nossa prece final. A princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante de aurora, convertendo-se após em resplandente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora, é a prece a refulgir por milagrosa fama, glória de quem confia, poder de quem ama, por mensagem solar, cingindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai nosso, e através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Pai celestial, grata estamos, meu Pai, por ouvir-nos nessa manhã de domingo, em que vimos agradecer-te, Pai, as bênçãos tantas da semana que se finda, e rogar-te a renovação das bênçãos de harmonia, de coragem, de fé, de paz para a semana que iniciamos. Pedimos-te a bênção para a nossa Escola Jesus Cristo, para toda a sua diretoria, para aqueles que aqui trabalham, servindo aos mais necessitados. Que estejas conosco, Senhor, nesta manhã de luz, em que continuaremos falando de ti, lembrando-te o amor sublime e rogando-te a paz para o nosso planeta tão agitado nesse momento. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos todos os pequeninos esforços que nós fazemos para viver contigo. Que assim seja.